Que tal uma boa leitura? Quer dicas para você e para toda a família? Então fique com a gente. Está no ar o Educação. Minhas convidadas são a professora de História, Charlene Ximenes, e a jornalista Rafaela Polo. Muito bem-vindas ao programa, um prazer, uma delícia receber vocês aqui, adoro o trabalho de vocês. Eu vou começar com a Rafaela. Rafaela, que livro que você trouxe para a gente hoje? Oi, Dani, muito prazer. Obrigada por me convidar para participar da Educação e do Clube do Livro. Eu trouxe Um Lugar Bem Longe Daqui, da Della Owens, que é um livro que eu gostei muito. Conta a história de uma menina que chama Kia, que ela é abandonada aos 6 anos. Na verdade, ela não é abandonada, mas ela é uma história de solidão. Ela vai perdendo pessoas na família dela que vão deixando-a. E ela mora num brejo sozinha, abandonada, e ela aprende a viver desse jeito. Ela aprende a sobreviver desde muito jovem, assim. E ela supera muitas dificuldades e ainda tem um final com um plot twist de thriller maravilhoso. Nossa, e tem uma questão, né? Porque ela é abandonada porque a família dela é desestruturada. É isso. Ela tem uma família bem desestruturada. A mãe dela abandona ela e os irmãos, não sei, quando ela tinha 6 anos, porque o pai era abusivo e alcoólatra. E conforme as pessoas vão crescendo, elas também vão deixando ela lá. E ela é a única que fica com o pai. Ela se vê sozinha aos 6 anos, sem saber cozinhar, sem saber se virar, tendo que se virar por não ter outra opção, porque o pai é viciado em bebida e não dá atenção a ela. E ela acaba tendo que aprender tudo sozinha. O pai também, a um certo momento do livro, falece e ela acaba ficando realmente sozinha até o final da história. Nossa, eu acho que é uma inspiração para muitas pessoas, por uma questão de identificação, né? A gente sabe que família Doriana existe em comercial. Claro que existem famílias, né, mais estruturadas e famílias mais ou menos e famílias completamente desestruturadas. Você está falando da história de uma menina que tem uma família completamente desestruturada. Então, acho que muitas pessoas, eu não estou falando só de crianças, mas muitas pessoas vão se identificar com isso, porque a vida de fato é bem diferente. E aí, como eu sei que tem uma liga entre o seu livro e o livro da Charlene, eu vou pedir para a Charlene também falar um pouquinho da obra que ela trouxe para a gente discutir. Oi, obrigada também pelo convite. Eu sempre fico muito feliz em falar sobre obras de literatura em clubes de livro e, sobretudo, para falar sobre esse autor, né, que é o Walter Hugo Mãe. Eu trouxe esse livro, O Filho de Mil Homens. Essa capa em especial é de uma edição portuguesa, né, da editora Porto, que tem, inclusive, uma ilustração feita pelo próprio autor, que também é artista plástico. E aí eu trouxe também a edição que é publicada aqui no Brasil atualmente, que é a edição publicada pela Biblioteca Azul. E sim, tem uma relação bem próxima, né, com o livro da Rafa, que é a construção de uma família, diferente de uma família costumeira, né, assim, de uma família ligada por laços sanguíneos. Aqui a gente vê a construção de uma família ligada por laços afetivos. Então a narrativa se inicia com um homem de 40 anos que quer ter um filho. E é uma história no qual se passa assim, numa vila muito simples, né, num lugar muito humilde, e que esse homem começa a ir em busca desse filho. E ele encontra um menino, e depois ele vai construindo, né? Vão surgindo outros tantos personagens que a gente poderia dizer que geralmente são colocados à margem da sociedade, né? Personagens que são excluídos, então tem toda uma discussão em torno da figura da mulher, então tem toda uma questão ligada a um patriarcado, né? Tem toda uma questão ligada à homofobia, porque tem um personagem homossexual que sofre preconceito naquela vila, e aos poucos, diante de muita aproximação com o outro, né? Há um contato com o outro, a gente vê essa construção dessa família. Então, eu acho que tem, sim, uma linha que liga, né, essas duas obras. O Walter Hugo Mãe é um escritor português, nascido em Angola, né, porque ele nasceu em Angola e depois foi para Portugal ser radicou lá. Esse é o 4º romance dele. Na época, ele ainda escrevia todo em minúscula, né? Não sei se vocês sabem, mas Walter Hugo Mãe recebeu um prêmio, que foi o Prêmio Saramago. E quando ele recebeu Tudo o a ver, prêmio... né? Porque o Saramago escrevia também sem pontuação. Exato. E o Tem só com Saramago, pontos quando finais.
Só pontos finais, porque ele diz que a gente sente, né? E na escrita do Walter também é muito assim. Hoje em dia ele voltou a escrever usando maiúsculas, mas durante muitos romances ele escrevia tudo em minúscula. Então a gente sente muito a entonação da escrita dele nessa obra, tal qual o romance, né? Que é um romance poético também. E quando o Saramago, né, entregou esse prêmio, quando ele recebeu esse prêmio, o Saramago o intitulou como Tsunami Literário. Uau. Então a gente está falando aqui de uma obra que eu tenho certeza que daqui a um tempo vai virar um clássico. Para mim já é um clássico, né? Porque é uma obra que eu gosto bastante e indico para todo mundo. Eu quero que você dê mais detalhes dessa obra. Agora, vocês, enquanto profissionais que trabalham com isso, com resenha, com leitura, com escrita, essa questão me chamou muita atenção você falar isso das letras minúsculas, né? E lembrar do Saramago. Você acha que essa foi vamos dizer, um subterfúgio, uma estratégia para fazer a diferença? Ou você, como leitora, sentiu que aquilo era uma informação a mais para a obra que você estava lendo? E que informação era essa? O que agregou para você? Eu acho que existe uma linha tênue entre uma cópia, entre um estilo só para você ficar famoso e conhecido e uma personalidade mesmo de escrita. Né? Da mesma forma que essa obra ela tem uma positividade que me agrada, diferente de outras narrativas que trazem aquela coisa positiva de uma maneira forçada. Então, não te incomodou ser tudo em minúsculo? Não incomodou a sua leitura? E é bem tranquilo, né? Algumas obras do Saramago são realmente bem mais difíceis da gente começar a ler, né? A gente vai se acostumando. Na obra do Walter, não. Né? Esse foi o primeiro livro do autor que eu li, depois eu conheci toda a obra dele. Mas não há uma dificuldade de compreensão. Eu acho que ambos, né, tanto Saramago quanto Walter, que não deixa de ser um discípulo dele, se utilizam da minúscula e da utilização de menos pontuação justamente para mostrar que a comunicação ela se dá de outras formas. Né? A gente fala em tempos de questão de preconceito linguístico e a gente percebe que sim, a comunicação ela nos é passada muitas vezes das maneiras mais simples. Não que a escrita dele seja simples, né? Há muito simbolismo em torno das histórias que ele cria. Não, mas o simples, é importante que o simples eu acho que é uma palavra que sofre muito preconceito. O simples é maravilhoso. Sim. O simples para quem escreve é genial. O pobre é diferente, né? Uma escrita pobre é diferente. Uma escrita simples é uma escrita estilosa e extremamente difícil. Porque fácil é a gente sair falando, usando palavra difícil, né? Escrevendo de um jeito rebuscado. Então, assim, a simplicidade é o tchan do escritor, de qualquer escritor, seja ele jornalista, poeta, enfim. E aí, Rafaela, eu queria saber essa história tão linda dessa menina tão forte e que tem que aprender tantas coisas. Qual foi o momento assim que você mais se identificou no sentido, não de você necessariamente ter vivido algo parecido, enfim, mas que tocou em você em algum ponto que de repente você nem saiba. Mas qual foi a parte mais marcante, sem dar spoiler, claro? Não, sem spoiler. Nem nas resenhas pode ter spoiler, né, Chá? Claro. E tenho que dizer que esse livro aqui, ele fez parte do Clube do Livro do Marque Uma Página, que é o clube do livro que eu tenho no meu perfil, e é o livro até agora preferido do ano. Quem leu, amou. E nós lemos um por mês. Então, ele tá disparado na frente da galera. Mas, enfim, o que eu mais me identifiquei com essa história, com a Kia, que é a personagem principal, eu vou até conferir se o nome dela é Kia mesmo, porque a gente lê tantos livros aqui, assim, tantos livros que a gente pode esquecer. Mas o que mais me identifica com a Kia é a sua resiliência. Ela é muito determinada. Nem tanto me identifica, quanto a gente se inspira nela nisso. Porque é uma história ficcional. Quando você é uma criança de 6, 7 anos, tendo que aprender a cozinhar, a pescar, a vender e a se virar dentro de casa, a gente sabe que daí, em muitas realidades tem muita criança nessa idade que está trabalhando, que está se virando. Mas essa é uma história ficcional. Algumas cenas daquela vive seriam extremamente perigosas, podiam ter acabado em tragédias, e aqui ela supera todos os problemas e chega na vida adulta uma mulher forte, decidida, inteligente, se torna doutora, de super conhecimento do brejo, porque ela mora num brejo. Então, ela passa a vida inteira estudando tudo que há no brejo. Ela lê aquele brejo como ninguém. Ela escreve livros sobre o brejo quando ela se torna mais velha. Então, é uma grande história de superação. Mas o que mais destaca nessa personagem é a resiliência e a determinação.
nem os maiores obstáculos que é posto a ela, como uma criança, como uma pessoa, como um ser humano, que sofre bullying quando tenta ir para o colégio, que é abandonada pela mãe e pelos irmãos, que é criada, na verdade, largada por um pai que é alcoólatra, que quase nunca está em casa e que é abusivo. Ela vai superando todos os problemas, ela é muito determinada, nada a segura. E além dessa determinação dela, o que ao redor dela ocorre? Ou seja, porque a gente sempre sabe que tem aquela pessoa que vai te escutar, de repente, rapidamente vai sentar do seu lado num ponto de ônibus e vai falar alguma coisa, enfim, um vizinho, às vezes um animal, um bichinho, né? Você falou que ela tá lá perdida num bosque, enfim. Essa relação, essa contribuição, esse compartilhamento fica evidente na obra para a gente perceber que a gente não vive sozinho? Fica. Até mesmo quando se fala de animais, né? A grande companhia dela no brejo são as gaivotas. Ela sempre tem gaivotas como amiga, ela conversa com as gaivotas estão na areia, ela conversa com as gaivotas. Mas também tem um personagem muito marcante, que é um homem da cidade, que quando está pescando com o pai, cruza com o barco dela, eles acabam ali se encontrando na vida, tem um encontro de almas, e ele vai tentando se aproximar dela lentamente, deixando pequenos presentes, uma pena, uma concha, porque ela colecionava itens do brejo. Ela tem quase que um museu na casa dela de itens desse brejo. E ele se aproxima dela muito lentamente. E eles desenvolvem uma amizade. Então, ela tem esse homem, ela começa adolescente, depois eles ficam adultos, tem as gaivotas, e tem um casal que é dono de um posto de combustível, onde ela vai comprar combustível para o barco, que sempre comprava peixe seco dela, comprava coisas que ela conseguia tirar do brejo para ajudá-la. Eles quase como a adotam. Eles a protegem, ajudam com roupa, eles dão aquele apoio que eles sabiam que ela não tinha em casa. Então, mesmo ela sendo muito solitária, de uma história que é essencialmente sobre solidão, ela tinha pessoas ao redor dela. Um pouco distantes, mas tinha. Não, isso é essencial e é da identificação humana, porque a gente precisa mesmo do contato com o outro. A gente sozinho não é ninguém. E aí você vai falando e eu vou lembrando de outras obras e de outras situações, por exemplo, a situação do Van Gogh, que é uma história, né, real, não é uma história fictícia, que foi salvo pelo amor daquele irmão, né? Que tinha um irmão que o amava muito e que ajudava ele financeiramente porque ele não tinha condições de se sustentar. Então, assim, é sempre o amor e a colaboração salvando o que a gente tem de humano. E acho que é isso, principalmente, né, e aí de uma forma mais marcante, que o livro da Charlene traz para gente. Porque fala de 2 adoções, não é, Charlene? Não, de uma adoção, né? De uma adoção? Isso. Só que há a junção de outras pessoas nessa família. O Filho de Mil Homens é um encontro desse pai, que se chama Crisóstomo, e ele vai encontrar um menino que era filho de uma anã que engravidou da vila. E é bem interessante que o nome é o Filho de Mil Homens, mas essa anã, ela é abusada, e fica bem claro pra gente, mas ela não tem essa consciência, né? Ela é estuprada por 15 homens da vila. Todos os homens que eram maridos das suas vizinhas. E ela engravida, tem esse menino, Camilo, e quando o Camilo nasce... Isso não é spoiler, tá? Porque está bem no comecinho, segundo capítulo da narrativa. Quando a criança nasce, ela morre. E essa criança vai ser cuidada por avós, depois ela vai ficar abandonada. E essa criança precisa comer. E ela é encontrada por um vizinho, e que depois ele vai atrás de trabalho, e é nesse momento que ele encontra o Crisóstomo. O Crisóstomo já andava à procura de um filho, né? Era um homem de 40 anos, no qual os amores haviam falhado. O Walter fala isso, né? Os amores haviam falhado. Ter 40 anos, não ter um filho e os amores terem falhado. E o que lembra um tanto quanto a própria biografia do autor, que é um homem de mais de 40 anos, solteiro. Como ele sempre diz, solteiro não encalhado. Ele sempre fala isso. E quando eles se encontram, é realmente um encontro de almas mesmo, assim, no sentido de... E não é brega, gente. Assim, às vezes a gente fala, pensa, nossa, que brega, nossa, não é. É uma coisa muito profunda e você aceita. A gente sabe que é uma história de ficção, mas é muito fácil de aceitar e compreender aquelas histórias. Então, quando eles se veem, ele vê, este é o meu filho e este é o meu pai. Então, aquele homem de 40 anos, que era só metade, ele fica completo.
né? Tem até uma coisa bem de psicanálise nesse processo, assim, de encontro com o outro mesmo, que a gente estava comentando. E depois que ele adota o seu filho e ele vai viver com este menino e cuidar e ser um bom pai, o filho diz para ele, né? Tá na hora de você ser o dobro de si. Porque ele fala, você precisa encontrar alguém. E aí é um outro momento no qual uma outra figura vai surgir, que é a Isaura, que é uma moça que também os amores haviam falhado, que também era só metade de si, uma mulher que ficou muito magra, muito fragilizada, e que encontra na praia, né, este homem. Eles se encontram, e também é um outro encontro que a gente aceita de uma maneira muito bonita. E aí, aos poucos, eles vão construindo essa família. Até depois apareceu o chamado de maricas, que é assim que eles chamam também em Portugal, que era um ex-namorado da Isaura, mas que eles acabam abraçando. E uma coisa muito profunda da história é nunca julgues o amor. Né? Isso para a gente, nesses tempos de discutir uma série de questões ligadas às relações afetivas, tem uma parte que Crisóstomo também diz para o seu filho, né? Nunca julgues o amor. Uma amiga minha uma vez colocou uma música, eu falei assim, essa música é tipo meio brega, mas a voz da cantora é tão bonita, né? Ela falou assim, meu amor, amiga, o amor é brega. Então, esses sentimentos... E ela falou de uma forma assim, tão gostosa, ela é artista também, então assim, tão natural. Eu falei assim, gente, o amor é brega. E aí a gente, que não é enfim, da fase de vocês, mas assim, a galera da minha época que gostava de ouvir, por exemplo, a gente adolescente ouvindo Fábio Júnior, e aí hoje os namorados, maridos falam, Fábio Júnior, Deus me livre, mas era aquela coisa que a gente gostava de ouvir. Então, o amor tem o seu lado brega. E essa questão do juntar os caquinhos, porque quando você me conta essa história, o que me transmite é isso, né? É alguém, e a gente está sempre juntando os nossos caquinhos, porque a gente está sempre se quebrando com alguma frustração. E eu acho que essa obra fala disso, sabe? De juntar os caquinhos, e que muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa de outras pessoas para dar as mãos. É muito linda a história. Eu queria que você me dissesse qual foi a parte assim, mais impactante para você. E aí eu vou fazer essa pergunta para você e para a Rafaela também. No que vocês se sentiram, em vez de a parte mais impactante, mas uma pergunta melhor ainda, qual foi a parte da humanização do humano de vocês que essas obras tocaram? Ou seja, Dani, li esse trecho e em mim despertou um senso, uma consciência, um sentimento, sei lá, houve uma clarividência em relação a um aspecto humano que ainda não tinha me tocado. Eu queria ouvir isso. Agora, vamos começar aí, então, já que a gente já estava conversando com a Charlene, com você, Charlene, e depois Rafaela. Eu li essa obra em 2016, né? Então já faz 4 anos, um pouquinho mais, e foi para discutir em um clube de leitura. Há esse processo também que é muito importante, quando você discute no clube, a obra ela cresce muito mais. Mas quando eu li a obra, e a gente não estava nem pensando em pandemia, e a gente não estava pensando em isolamento, um trecho muito importante é quando o Crisóstomo fala para o Camilo que todos nascemos de 1000 pais, todos nascemos filhos de 1000 pais e de 1000 mães, e a solidão é, sobretudo, a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencemos. Para que nos pertença de verdade, se gere um cuidado mútuo. Aí ele fala, como se nossos 1000 pais e mais as nossas 1000 mães coincidissem em parte, como se fôssemos por aí irmãos uns dos outros. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa para pessoa que nunca estaremos sós. A gente, quando vai ficando mais adulto, a gente sempre busca muito essa como é que eu poderia dizer? Essa individualidade, essa independência. E a gente acha que isso vai chegar em um ponto de não precisarmos do outro, né? A gente sai da casa dos pais, a gente, enfim, passa a pagar as nossas contas. E, de fato, essa obra faz eu perceber que não, a gente nunca vai parar de precisar do outro. Essa busca por essa liberdade, ela nunca vai surgir de um momento só meu, assim. Eu sou todas as pessoas que já passaram pela minha vida, todas as pessoas que ainda vão passar, todos os meus relacionamentos, eu sou todos os meus alunos. Então, quando o Crisóstomo fala isso para o seu filho, ele não está falando só sobre uma relação entre pai e filho, ele está falando de alguém que é seu filho por motivos vários,
que não estão ligadas ao sangue, né, que estão ligadas a um afeto, a um apego. Há uma relação muito importante para mim, porque neste clube de leitura eu fiz grandes amigos, porque eu pude conhecer o autor e perceber que essa humanidade está presente nele enquanto indivíduo. Então, muitas vezes a gente trata autores como se eles fossem grandes ícones imaculados, né, que desce ali a história, eles produzem obras. Não, eles são seres humanos, com suas dores, com suas questões. E conhecer o autor que a gente admira também, para mim, foi um processo muito importante, né? O Walter, ele é muito dessa história, ele é muito desse jeito de falar. Por isso que ele constrói esses universos, né? Então, assim, são muitos os trechos que me marcam, mas essa fala entre o pai e o filho, ao dizer que nunca estaremos sós, é, de fato, uma das coisas que mais me tocaram. Eu lembro que eu chorei, assim, nesse momento, quando eu estava lendo. Eu chorei algumas vezes lendo essa obra e relendo, né? E é muito interessante o que você fala, porque eu também tive um amigo que falava assim, que geralmente a gente fala que a vida é curta, né? Ah, a vida é curta, a vida é curta. E ele falava o contrário, ele falava assim, a vida é longa, a vida é longa. E agora você está falando exatamente isso, né? Da gente olhar para as coisas de uma forma diferenciada, de um outro, porque quando a gente também tem muita convicção de algo, a gente fecha os olhos para todo o resto e a gente acaba se enclausurando. E quando você fala, a família são as pessoas que comungam com você, porque por mais que você, e aí eu não estou falando melhor, pior, nada disso, mas a relação da adoção é uma relação de afinidade pura, não existe uma coisa assim, eu engravidei de uma pessoa, de um filho, mas eu não sei quem ele é, eu vou descobrir depois. Não, na adoção tem um processo de conhecimento, né? Você não chega lá e pega a criança e vai embora. Então, realmente é ali uma história de amor em que uma pessoa quer muito ser pai, mãe, e a outra pessoa quer muito ser filho, filha. Então, realmente muito linda. Acho que essa história... É realmente um encontro mesmo com o outro, né? É isso. Rafaela, e o que foi que mexeu, assim, dessa obra no teu lado humano, assim, que te fez... dei um passo na minha humanidade, na minha humanização. Eu acho que é o tanto que a protagonista é só. Tem uma cena em que ela fica só no Natal, e ela tá esperando uma pessoa vir, que prometeu vir visitá-la. E ela fica no aguardo. Seria o primeiro Natal que ela teria alguém com ela. Ela já tinha lá seus 20 anos. E ela é muito só. E eu acho que essa solidão, em datas comemorativas ou em qualquer outra data, é uma coisa que tem muita gente que passa e a gente nem se dá conta. Quantas pessoas vão estar sozinhas no Natal, na semana que vem? Quantas pessoas passam Dia dos Pais, Dia das Mães, viradas de ano, seus próprios aniversários sós? Né? Quantas datas marcantes que a gente está cercado de pessoas, tem outras tantas que estão sozinhas nesse mundo, sem poder comemorar, sem ter com quem dividir, passando por grandes dificuldades. Eu acho que é isso que mais me marcou. A cena que ela está sozinha, esperando, acompanhando o Natal, entre todas as que ela enfrentou, todas as dificuldades que ela passou, foi a que mais me marcou. E é engraçado, aqui no Educação, no Clube, no Educação no geral e no Clube do Livro tem sempre essa liga de um falar, o outro falar e ter a ver. Porque você falou exatamente a mesma coisa, quer dizer, a gente vai na contramão, a vida é curta, a vida é longa. Estamos sozinhos, todo mundo fala, não, você está sozinho, você nasce sozinho, você morre sozinho. E eu acho que não é bem assim, não é uma máxima, sabe? Eu acho que a gente sempre está com alguém, em último recurso, com a gente, né? Então a gente nunca está sozinho. Se a gente é preenchido, se a gente é alguém, a gente nunca está sozinho. E acredito sim, quando alguém fala para mim, a gente nasce sozinho não, porque tá lá a mãe, tá o médico, tá não sei o que. Eu ia bem te dizer que nascer a gente não nasce sozinho. Pois mas as pessoas... Morrer pode ser, mas você já ouviu nascer... isso? Você já deve ter ouvido isso, né? Das pessoas ouvi falarem... ouvi muito. A gente nasce sozinho, morre sozinho, a gente Eu é nem sozinho. nasci sozinha, né? No caso, eu nasci gêmea. Minha irmã morreu, mas nasci acompanhada. Minha mãe sempre falava, parece que não nasceu sozinha. Eu, não, nasci mesmo não, né? Nasci com alguém. Uhum. E a outra coisa que também me chama muita atenção na história, né? Porque essa ausência, essa solidão que a gente vai carregar para a vida inteira,
né? A psicanálise trata muito essa questão, né? Sempre vai faltar algo. Então, por mais que você esteja sozinho, você vai estar pelo menos esperando alguma coisa. E tem uma relação com a obra que a Rafa estava comentando, é que tem uma cena que é muito bonita nessa história, que é um grande jantar. Todos estão sentados à mesa. E é muito simbólico, porque todas aquelas pessoas, elas não são familiares ligados por nenhum laço, mas ao mesmo tempo são a grande família, e ele usa esse termo, né? E não é uma grande família com 30 e tantas pessoas numa mesa, como alguns natais aí as pessoas passam, mas é uma grande família formada por 4 pessoas que têm muito amor e que construíram algo muito importante e que estão aí para viver. E para mim isso é uma construção de um universo, né, de uma sociedade. Não é só uma vila, é o que a gente pode fazer pela nossa própria realidade, né? Sobretudo nesses tempos que tivemos que ficar muitas vezes só, ou só com nosso pai, só com a nossa mãe, enfim, com um companheiro. Então, é para pensar. E a literatura traz muito isso para a gente, né? Ela faz a gente refletir bastante. Quando eu li essa obra em 2016, eu era uma pessoa, e relendo novamente agora, passado este período aí de isolamento, vivendo um período ainda de isolamento, a gente também pensa muito sobre isso, né? Uhum. Como que a gente vai construindo essa solidão, como a gente vai entendendo esses nossos processos do outro, né? Como é que para você, Dani, estar dando uma entrevista, estar entrevistando pessoas online ou entrevistar pessoas pessoalmente, né? Será que a gente conseguiu criar novas formas de nos relacionar mesmo? Porque há uma ligação muito forte, né? Mesmo que a gente não consiga mais se ver, ou dar abraços, ou encontrar pessoas que estão em outros estados, enfim. Então, eu acho que são 2 obras muito fortes nesse sentido, né? De fazer a gente pensar muito o outro. E muito importantes para o que a gente está vendo agora, né? Pode falar, Rafaela, você queria falar. Não, eu estava só concordando com a Chara, é isso mesmo. As obras falam, elas se combinam muito nesse sentido do estar próximo ao outro. E eu quero agradecer a vocês por vocês terem trazido 2 obras tão importantes para esse momento. Eu queria que vocês finalizassem, vou dar um tempinho para cada uma falar, porque é tão gostoso conversar com vocês que o tempo voa e a gente já está estourando aqui, infelizmente, o tempo do programa. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância dessa obra nesse contexto que a gente está vivendo, porque realmente a gente tem uma oferta de livros e as pessoas às vezes ficam, poxa, mas que dica eu posso ter? Que livro que é legal? Que livro que é legal eu começar a ler, ou a comprar, ou a baixar, enfim. E aí, vocês falam, já na resposta de vocês nessa finalização, quero que vocês deem o endereço de vocês, pessoal, pegar dicas aí de leitura que a gente está precisando, né? Vamos combinar. Claro. Esse livro que eu estou indicando agora para vocês, Um Lugar Bem Longe Daqui, ele, como eu estava contando, ele fala bastante sobre solidão, mas ele é um livro de ficção, e ele é um livro bom de entender, bom assim, né? Ele é um livro que dói um pouco no coração, às vezes, algumas cenas, mas você entende como é aquela pessoa que está só. E às vezes a gente está trancado dentro de casa nessa pandemia, com o nosso pai, com nossa mãe, com nossa irmã, daí tá brigando com o irmão, para quem que você vai assistir na Netflix, aí você vai dar um estralo e fala, poxa, eu tô aqui reclamando com o meu irmão que eu não sei o que eu vou assistir na Netflix, não tô aqui falando com a minha irmã, tira aí seu YouTube que eu vou ver os meus vídeos, mas essa pessoa tá sozinha na vida, e ela tá muito sozinha. Daí você me fala, mas essa é uma história de ficção. É uma história de ficção, mas se você é uma pessoa que gosta mais de um gênero que é de verdade, uma história muito semelhante a essa é A Garota da Montanha, e daí é uma história real. Ela, em muitos momentos, está cercada de pessoas, pelos pais e pelos irmãos, ela passa por muitos problemas, ela não é os mesmos problemas que a Kia nessa história, mas são problemas semelhantes de viverem afastados, em lugares longe de cidades, da sociedade, em reclusos dentro daquele seu pequeno círculo de pessoas, e é uma história real. E também é uma história de uma mulher que superou muitos problemas, que desde criança teve problemas e chegou à universidade e se tornou uma best-seller. A gente então, se você precisa prefere de uma histórias... ficção, pode seguir pela linha de Um Lugar Bem Longe Daqui, mas se você prefere uma história real, pode ir pelo lado da Garota da Montanha. E você pode ter várias se quiser dicas. Mais das minhas opções literárias, é só procurar no @marque uma página, que lá tem todos os estilos de livro, desde esses até poesias, romances e thrillers, que são um dos meus gêneros preferidos. Era isso que eu ia falar, eu ia te cortar para falar. E onde é que a gente acha essas dicas todas? Ainda bem que você falou. No Marque uma Página. Marque uma página. E vamos lá, então. Eu acho que as 2 obras são de autores contemporâneos, né? E ler autores do nosso tempo é muito importante para a gente compreender o tempo que vivemos, a sociedade pela qual a gente tem passado. Acho que como professora de história, isso para mim é muito forte.
ler um escritor do seu tempo. É bem diferente do que há 200 anos você ler esse autor. Então, vamos partir desse pressuposto logo. Leiam autores contemporâneos. Sobretudo os brasileiros, eu estou indicando um autor que não é brasileiro, ele queria muito ser, mas ele não é. Leiam os autores contemporâneos aqui, brasileiros, regionais, das cidades de vocês. Mas ler autores com os quais você consiga se identificar, de outras formas, inclusive, né? Com o modo como ele escreve. Eu trouxe aqui também para mostrar uma edição das obras de poesia, né? O Walter começou como poeta, ele é um artista, para além de um escritor, ele canta, ele desenha, enfim. E ler obras que tratem de uma realidade que não é necessariamente uma realidade que aconteceu ali naquele momento, mas que são várias realidades que possam existir. E a ficção, a ficção também fala da gente, né? Porque é a gente que escreve. Então, tudo que a gente faz, fala da gente. O que a gente veste, fala da gente. Como a gente senta, fala da gente. Imagina uma obra. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês no programa. Obrigada, seu canal lá, Charlene. Sim. O meu @é @livrosdachá. Também falo sobre várias coisas, inclusive sobre clubes de leitura. Né? Sobre alguns clubes de leitura que acontecem por aqui. E agora todo mundo porque é online, né, também. Então, Chá, vem participar do meu também, que o Marque Uma Página tem um clube de leitura. Opa! Tá vendo aí o Educação? Vocês duas são convidadíssimas. O Educação trazendo um monte de coisas para você que está em casa, ó. Leitura não vai faltar nesse Natal e nesse Ano Novo. Fique em casa. Obrigada, meninas. Beijo. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Beijo. Super importante e mais importante ainda nesse momento. Voltem sempre para a gente conversar mais. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos de paz e até lá!